Gruma Entrevista no ar, sejam bem-vindos. Hoje recebendo ele, o super ícone do mundo grooming, que é educador, palestrante, juiz de grooming internacional também. E a nossa grande lenda aqui do Brasil. Seja bem-vindo, Sérgio Murilo Vila Sante. Que honra receber você aqui, tão aguardado, tão querido. Bom, para mim é uma honra estar aqui, você já sabe disso, né. E eu sempre gostei muito do seu assim, das suas entrevistas, da forma como você também, dirige elas, eu acho que isso é uma coisa super importante, né, porque você consegue também fazer com que, digamos, o projeto fique um projeto super interessante, para que todo mundo possa aproveitar, né, e ver as dicas, né. Então, para mim é um prazer estar aqui, super bacana. Ah, que alegria. Assim, chegou o dia, galera. Assistam. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Ative a notificação, o sininho para você não perder nada. Deixe seu like e compartilhe. Sérgio, eu quero começar quebrando um paradigma com você. Tá preparado? Vamos tentar. A gente colocou lá a chamada como a entrevista mais reveladora, mais bombástica, mais polêmica, será? Vamos ver, né? O Sérgio é uma pessoa que tem muito a dizer, porque ele tem história. Mas, Sérgio, vamos quebrar um paradigma aqui. Você é uma pessoa. Você se considera uma pessoa polêmica? Difícil de lidar? Olha, Nil, tem muita gente que fala isso para mim. Eu acho engraçado porque tem pessoas que nunca me viram, pessoas que não me conhecem e acham isso também, né. Depois que a pessoa me conhece, ela fala: "Nossa, você era bem diferente do que me falaram". Olha só que coisa engraçada, né. "Ai, por isso que eu nunca liguei para você", e assim por diante, né. Então eu acho, assim, que tem muita gente que tem aquela coisa do estigma, o Sérgio isso, o Sérgio aquilo outro, pessoas que nunca conversaram comigo, tá. Só que eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, exigente, Hum, muito. Segundo lugar, eu não gosto de coisa errada, detesto, porque eu falo assim que se você tem algum projeto, alguma coisa, o que você começar errado vai terminar errado. Digamos assim, eu não vou dizer que procuro ser o mais honesto, não. Eu acho que a gente tem que ser honesto. uhum. Porque eu também ouvi uma vez um ditado muito engraçado, que ele falava assim, né, que a mentira, ela é como uma serpente, ela tem que ser alimentada todo dia, senão um dia ela vai, sentir fome e vai aparecer. Uhum. Então, sabe, a gente tem realmente que ser bem verdadeiro em vários pontos. Então eu acho assim, que ser exigente, falar o que realmente você acha e ser verdadeiro for polêmico, então acho que eu sou polêmico. Mas, Sérgio, você é um pioneiro, um desbravador, precursor de muita coisa. Inclusive, muito groomer famoso hoje que dá aula, renomado, passou por você como educador. Você ensinou, deu aula. Mas um dia, a gente conversando, você me disse assim: Nil, muitos profissionais que estão começando agora não me conhecem, não sabem quem eu sou. Aí eu quero te fazer a seguinte pergunta: falta desse pessoal, dessa galera que está começando, pesquisar, adentrar a história do grooming brasileiro, quem começou, quem ajudou a construir esse caminho, abrir esse caminho, falta pesquisa, falta buscar, revisitar o passado. Como é que você vê isso? Bom, aí sim eu acho um grande problema. Por quê? Porque a gente não tem um passado que você possa, eu vou visitar ou eu vou ver uma biblioteca ou alguma coisa parecida. A gente tem, às vezes, fotos que são muito antigas, que as pessoas Sim. tiram e colocam: olha só, essa foto já tem 30 anos, essa foto tem 40 anos. Eu tenho muita gente que me manda essas fotos, né, às vezes. Então você não tem onde pesquisar. Eu acho que isso só é um grande problema. E isso não acontece somente no Brasil, praticamente acontece no mundo Uhum. inteiro, né. Então, quando foi mais ou menos uns 4 meses atrás, justo isso que você está falando agora, eu estava falando com uma americana, uma juíza, chamada Judy Hudson. E eu falei assim para ela, né: "Quando eu fizer a minha competição, eu quero colocar um banner com várias pessoas do passado, Resgatar memórias. foto e dizendo o que ela foi importante e o que ela fez".
para que as Perfeito. pessoas possam saber de onde veio o grooming, Uhum. na realidade, porque eu já ouvi muitas histórias que eram inverdades, já ouvi muito isso, né. Então, sabe, eu queria fazer isso. Aí ela falou uma coisa para mim, eu falei assim: "Sérgio, você acredita que eu fui numa palestra e ninguém sabe quem foi Cris Pawlowski?" Cris Pawlowski, ela foi uma precursora no grooming mundial praticamente. Foi ela que fez num poodle gigante, a primeira pessoa. Ela fez aquele O da Oster no poodle realmente com criatividade. Uhum. Então, nossa, ela foi assim muito, sabe, ganhou o Pet Fashion Week também, um ano. Então foi uma pessoa muito famosa, né, que ela trouxe muita coisa. Tinha um projeto também educacional. Ela falou assim: "Sérgio, ninguém sabe quem foi". Então isso não acontece somente no Brasil, acontece fora. E é Uhum. muito ruim isso, porque às vezes quando um groomer, ele coloca, digamos, a biografia dele, o que ele já fez ou o currículo dele, você não tem como realmente saber se aquilo é verdade ou não. Perfeito. E eu já peguei, inclusive, de 2 groomers também, pessoas que eu comecei a ler o currículo, eu falei: "Mas espera aí, isso aqui não existe, isso aqui nunca existiu". Então, sabe, eu acho que eu sei disso, mas e quem não sabe, não tem por onde conhecer? Então acho que isso é a única coisa ruim. Mas você acha que hoje é muito fácil compor o personagem profissional e enganar a galera? Óbvio, porque a gente não tem da onde tirar a verdade. Então você pode falar o que você quiser. Uhum. Então eu tive uma pessoa também que uma vez ela apresentou, olha para você ver, ela apresentou uma roseta que ela tinha ganhado um concurso nos Estados Unidos, e eu falei assim para ele: "Me manda a foto que eu quero dar uma olhadinha, achei tão bonita essa roseta". A hora que ele mandou a foto, eu aumentei para ver de onde que Deu um era. zoom. Claro, né. Aí eu peguei e fiquei olhando, mas que coisa engraçada, eu nunca vi esse concurso na minha vida. Não nessa região dos Estados Unidos. Aí eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, que geralmente domina essa região. Uhum. Ela falou assim: "Sérgio, essa cidade nem existe aqui". Aí eu peguei e falei para ele. Falei assim: "Eu acho engraçado essa roseta, porque essa roseta não existe". Ele falou: "Não, foi um concurso interno que eu ganhei, sabe, de um pet". Então, sabe, as pessoas não têm. Então acho que hoje é muito fácil de você, na realidade, colocar alguma coisa e fazer com que aquilo é verdade, né. E eu ouvi uma vez também bem engraçado, a gente sempre ouve muita coisa, né. E eu vi de uma pessoa fantástica que você conhece. Hã. Flávia Piva. Amo. Um beijo, Flávia. Nossa, ela é super, super, e ela falou uma coisa para mim, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: "Quando você repete várias vezes uma mentira, Ela se torna uma ela verdade. acaba virando verdade". Uhum. Então, depois disso, falei: "É, vamos tentar passar, né". Mas Sérgio, de coração aqui para coração, cara a cara, como é que isso reverbera em você? Você como humano, essa falta muitas vezes de reconhecimento, de memória, por toda a contribuição que você já prestou aqui no Brasil, por ser precursor mesmo de muitas coisas, muitas técnicas, estudos você trouxe de fora, você foi o primeiro a conhecer e trouxe para cá. E essa falta de reconhecimento, como é que reverbera, chega no seu coração? Olha, vamos lá, eu aprendi a lidar muito com isso. Então hoje para mim já não dói tanto eu não ser conhecido, né, por algumas pessoas, né. Por que isso? Porque o que me deixa feliz, o que me deixa contente é o que aconteceu ontem na Batalha dos Pontos, que você estava lá, tá? Eu vou Hum. te falar por quê. Eu olhei, eu vi uma pessoa que ela foi minha aluna. Aí eu olhei para ela, falei assim: "Nossa, que saudade, quantos anos". Ela falou assim para mim: "Mas você lembra de mim?". Falei: "Claro que eu lembro de você", e lembrava mesmo. É uma aluna daqui do Rio de Janeiro, inclusive. Aí ela falou assim para mim: "Eu fiz o curso com você fazem quase 22 anos. E eu vim aqui só para te dar um Sim. abraço, mas eu já estou indo embora para casa, mas eu tinha que vir para te dar um abraço. Uhum. Você lembra de mim?". Eu falei assim: "Óbvio que eu lembro de você". Então isso para mim já é uma coisa que é uma vitória,
né. Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente não pode ficar pensando: "Ah, estou fazendo isso, então vou ter reconhecimento lá na frente, alguma coisa". Não, você faz porque você simplesmente tem que fazer. O teu reconhecimento lá na frente, ele vai vir, digamos, por um detalhe, simplesmente, né. Então acho que isso que aconteceu ontem comigo na Batalha dos Pontos, assim, valeu eu ter ido, porque uma aluna que eu nunca mais vi ela, nunca mais sabia como é que, estava a vida, a profissão. Ela falou que estava continuando, estava com banho e tosa, não sei o quê. E eu tenho muita gente que às vezes me manda mensagem no Instagram: "Sérgio, eu fiz o curso com você faz 20, 25, 26, 27 anos, e graças a Deus eu consegui comprar minha casa, comprar meu carro, ver não sei o quê, eu só tenho que te agradecer". Então isso para mim é um reconhecimento, Uhum. né, do que você fez e você conseguiu melhorar a vida dessa pessoa hoje, 20 e poucos anos depois. Então para mim tá bom. Tá bom. A ingratidão hoje não tem mais um efeito tão devastador Ela ali não perto. tem nenhum efeito devastador mais em Uhum. mim, nenhum. Porque eu não preciso ser: "Ah, porque o Sérgio trouxe, o Sérgio fez". Eu vejo coisas que às vezes eu falo assim: "Puxa vida, né, foi eu que comecei isso, foi eu que vi isso, e hoje ninguém me dá crédito". Exato. Mas é uma coisa também que eu falo para você, quando eu fiz, eu não fiz pensando no crédito que eu iria ter no Mas não é futuro. injusto? Olha, aí eu vou te perguntar, é mais justo se você receber esse crédito de uma forma gratuita, tá, por um agradecimento Genuíno. realmente, ou você receber esse crédito, sabe, de uma forma obrigado por isso. "Ah, então eu estou fazendo isso porque o Sérgio fez". Não, eu estou fazendo isso porque ele merece. Sabe, porque realmente foi super legal. E a pessoa às vezes pode nem gostar de você, e ela tá te homenageando porque lá atrás você fez. Mas sabe, eu não me incomodo muito com isso. Mas o reconhecimento para você é por direito ou por mérito? Olha, eu acho que por mérito eu acho melhor. E tem uma Por coisa mérito? engraçada, fora do Brasil, eu sou mais reconhecido do que aqui dentro. Então para mim também já tá bom, Qual porque é eu o peso consegui. disso? Oi? Qual é o peso disso? Ah, olha, é muito grande tanto aqui quanto lá. Porque o que você fizer aqui, na verdade, vai respingar em outros países. E quando eu saio para fora para poder ir numa competição fora, Estados Unidos ou jogar, eu sou muito mais reconhecido lá, muito mais assim, tratado de uma forma diferente, sabe, do que às vezes no meu próprio país. E isso para mim é muito importante, Uhum. porque é a minha carreira, sabe? É a carreira que eu consegui construir para mim. No meu país, hoje a gente tem muitas pessoas que, digamos, são, como é que a gente fala? Mitos, né, ou se não, são referências, e que na realidade não fizeram nem muita coisa para ter referência. Sim. Eu falo uma coisa muito interessante, que é assim, o mundo do grooming, ele funciona da seguinte forma: o grooming foi feito como se faz um bolo. Um cooperou com um ovo, o outro cooperou com a farinha, o outro cooperou com a laranja, o outro cooperou com o fermento, mas todo mundo que cooperou pegou o melhor ingrediente que tinha em casa. Então não foi somente um ovo, foi um ovo super grande, uma farinha bacana, e fez um bolo lindo e um bolo gostoso. Só que outras pessoas vieram e tiraram uma fatia desse bolo, que ela não cooperou para ele, na verdade, e comeu, e hoje ela se aproveita dessa Mas de alguma fatia. maneira elas não estão confeitando, ajudando a confeitar? Não, porque o bolo está pronto. Ah, o bolo tá Tá pronto? prontinho, o bolo tá prontinho, saiu do Ah, forno, tá ali. Mas esse bolo foi feito por pessoas que hã, realmente sabiam quais eram os sim. ingredientes. Tá, e você, é o profissional ainda hoje mais completo que a gente tem aqui no Brasil. Muitos vão dizer que é bajulação, vou olhar para a câmera, mas não é, porque na minha relação com ele não tem necessidade, sou uma pessoa sincera e autêntica.
É verdade. E não tô falando sobre demonstrar tosa. Muita gente fala assim: "Nossa, eu nunca vi uma tosa do Sérgio, eu nunca vi o Sérgio colocar tosa em internet". Você precisa provar ainda isso hoje, que tosa bem, que tosa muito, que Olha, como é que vamos é lá. isso? Hum, Eu sei o que eu faço, tá. E eu ouvi também uma outra coisa muito engraçada, porque a minha vida ela é aquela coisa que eu te falo, tal pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, mas as pessoas que realmente eu carrego para minha vida e que eu coloco como exemplo, são pessoas que realmente têm valor. E eu acho que tudo que pessoas que têm valor falam para você, você tem que, na realidade, guardar e usar aquilo como exemplo. E eu estava jogando nos Estados Unidos uma vez, o melhor groomer do mundo, uhum, e veio um juiz muito famoso da Europa, muito famoso para julgar, e a gente estava conversando, eu e ele, mais uma outra juíza americana, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: "Eu posso não fazer um cachorro hoje com tanta rapidez como eu fazia no passado, sim. mas eu sei muito bem olhar para um cachorro e ver se esse cachorro está bem feito ou não, e também sei a metodologia de fazer esse cachorro, É. mesmo que eu demore mais". Então, isso para mim foi muito importante, porque, digamos, assim, muita gente falava que eu era uma referência em bichon, bichon, bichon e bichon. Talvez, se eu fizesse um bichon hoje, eu ia demorar um pouquinho mais. Mas você pode ter certeza que eu sei julgar um bichon muito bem. A gente Ver não tem quando ele está dúvida. feito super bem. E fazer também de uma outra forma. Mas, sabe, são somente coisas que mudam. Mas Mas, Sérgio, há uma diferença entre fazer bonito e fazer certo? É possível ficar lindo e tá errado? claro, Hum, existe isso. Tanto que a gente fala que a gente tem 2 tipos de tosa também. A gente tem a tosa de grooming e a tosa de competição de beleza, tá. São 2 tosas completamente diferentes uma da outra e são bonitas dentro do seu quesito, aham. tá. Mas você consegue fazer tranquilamente. "Ah, porque um cachorro tá bonito, está mais perfeito", mas quando você coloca o pente naquele cachorro, você vê que não é tão assim. Então, Hum, também tem isso. Ontem mesmo foi engraçado, porque teve muita gente que falou assim ontem na competição, né, na Batalha dos Pombos: "Ai, aquele cachorro tá isso, aquele". Calma, gente. A gente só vai saber o que o cachorro é ou não, na hora que a gente botar o pente nele, né. perfeito. Ô, Sérgio, naquele auge, assim, do estrelato, tempos áureos, como é que você lidava com o ego? Você já foi uma pessoa egocêntrica, assim, vaidosa? Não. Nunca fui vaidoso, eu nunca almejei o sucesso, Uhum, eu nunca na minha vida imaginei que meu nome ia ter a grandiosidade que tem. Tanto no meu país, que eu tenho bastante orgulho disso, quanto fora dele, inclusive. Porque você fazer sucesso no seu país, eu acho que hoje não é tão difícil, não. sabe? Não, não acho. É que nem eu falei, você coloca isso, coloca aquilo outro, você vai aparecendo e vai indo. Hum, Eu acho que você fazer sucesso fora do seu país, sim, eu acho difícil. uhum, Principalmente se você tem, digamos, uma rede de pessoas que já são de sucesso, tá. entendeu? Mas, assim, eu nunca fui uma pessoa que pensei isso, aquilo, outro. Não. Eu acho que eu dei. Não vou nem falar que foi sorte. Todos os trabalhos que eu fiz no passado, todos, eu procurei fazer o melhor trabalho que eu podia. Tá? Não em competição ou alguma coisa parecida. Então, eu ia fazer um projeto, eu queria fazer o melhor projeto. Eu ia trabalhar com uma equipe, eu queria fazer o melhor trabalho com essa equipe. Eu ia trabalhar para uma empresa, eu queria fazer o melhor trabalho para essa empresa. Uhum. Então, acho que isso, na realidade, digamos, me fez ser mais famoso, mais conhecido, porque tudo que eu fazia praticamente dava muito certo. Sim. Então, isso daí para mim foi muito bacana. Então tudo aconteceu de forma muito orgânica. Exatamente. E com o advento da internet, como é que você enxergou: "Nossa, a coisa está mudando, preciso me adequar". Você teve esse sofrimento interno, essa inquietação: "Preciso de seguidores, preciso me adequar, preciso ser conhecido na internet". Pensou em algum momento fazer, dancinhas de TikTok com cachorro Nunca. para ganhar seguidores? Bom, eu não pertenço a esse perfil, tá. Hã. Eu, na realidade, não condeno quem faz.
mas eu não pertenço. Não é da minha época, internet não é da minha época, Instagram muito menos. Da minha época, assim, quando tinha Orkut, que eu nem sei mais como é que funciona isso hoje, eu também não tinha, tá? Então não é isso da minha época. Para mim realmente foi muito difícil essa parte mais de tecnologia, de redes sociais, tanto que o meu Instagram, ele não tem muitos anos. O meu Instagram ele foi feito pela antiga empresa que eu trabalhava. Ah, é? E deve ter mais ou menos quanto? Uns 4 anos, mais ou Uhum. menos 5 anos. Pouquinha coisa. Não tem muito. E quando eu lembro que eu abri o Instagram, e Facebook também é a mesma coisa. Os 2 foram feitos juntos. Eu queria botar tudo que era foto, sabe, assim, de 10 anos atrás, quando eu era criancinha, quando não sei o quê. Aí a amiga falou assim: "Sérgio, não é bem assim". Aí todo mundo que entrava eu queria aceitar como amigo, ela falou: "Também não é bem assim". Então, sabe, eu não tinha aquela coisa, mas realmente eu vi que as redes sociais hoje, elas são importantes? São, mas eu acho que muitas pessoas se perdem nas redes sociais de hoje. E ao mesmo tempo que ela é boa por um lado, eu acho que ela é ruim por outro lado, Sim. porque tem muita gente que faz muita coisa que não é correta, e muitas pessoas embaixo colocam palminhas, colocam "quero ser que nem No você", sentido educacional da de todos os sentidos, tanto moral, tudo. exato, tudo. "Quero ser que nem você, quero não sei o quê", e você acaba transformando essa pessoa num ídolo, sem realmente ela ser, sabe. Porque você vai: "Ah, não, eu vou seguir, eu vou não sei o quê, eu vou não", então você faz um ídolo que não merece ser É ídolo. porque nós carecemos de boas referências no mercado hoje? Olha, eu acho que a gente tem boas e a gente tem ruins. Eu já vi muito profissional fazendo procedimento errado. Muito. Profissional que, na realidade, tem um número de seguidores muito alto, Hum. tá? Fazendo procedimentos que não são corretos, tá? E essas pessoas que às vezes estão assistindo, sempre falam: "Ah, eu não sabia que era assim, muito obrigado, agora eu vou começar a fazer". Então, ela vai viralizar coisas que são erradas, Hum. sabe. Então Uhum. acho que isso eu acho ruim. Como tem pessoas que trabalham realmente muito sério, tá, fazem trabalhos fantásticos, e as pessoas também olham. Então acho que a gente tem os 2, mas é uma coisa muito engraçada, porque parece que quem faz mais errado faz mais sucesso, né, na internet. Eu acho que quem, às vezes, faz o caminho correto, Uhum. né, então eu vejo muito isso também. E todo mundo que sabe fazer, sabe ensinar? Ou Não, ensinar é um dom? não, ensinar é um dom, É um dom. é um dom. Você nasce com aquela didático, aquele chamado. Exatamente, você pode ser um excepcional profissional Uhum. e não saber passar o que você faz. Ok. Como você: "Ah, eu não sou tão bom, mas eu consigo passar uma técnica bacana", tá. Eu falo uma coisa muito engraçada para quem faz aula comigo, eu falo assim: "Olha, eu não sou aquele professor que quer tirar uma foto com você ou com o seu cachorro que você fez, uma foto bonita, uma foto isso, uma foto aquilo bem, não, eu não estou nem aí com essa foto. A única coisa que eu quero saber é se você vai sair daqui e vai chegar amanhã e você vai conseguir fazer o que você aprendeu aqui. Porque você está vindo e me pagando para aprender para amanhã você fazer. Hum. Porque amanhã eu não estou mais junto com você. Você não está vindo aqui para fazer o cachorro tirar uma foto e botar na internet. Porque o pior é quando a pessoa faz a foto, coloca na internet e amanhã ela não consegue fazer a foto. Mas Sérgio, você acha que, por exemplo, isso varia de pessoa para pessoa ou você acha que em uma especialização a pessoa já está pronta e já pode amanhã falar: "Sou especialista nisso aqui"? É outra polêmica super Hã. grande. Eu já Gente, não existe fez uma aula, eu sou especializado em Spitz, ou sou especializado em tosa bebê, ou sou especialista em bichon, ou sou especialista em hand tripping. Não existe Tá. isso. Uhum. Como é que você faz uma especialidade em uma aula só? A repetição é pedagógica. Quantas aulas você acha que é necessário, assim, para o cara ficar bom, o profissional ficar bom? Olha, realmente, eu não acredito muito nessa coisa de "eu sou especialista". Não. Não, Você não se classifica como especialista em nada? não, Nenhuma raça? não, tá, eu não acredito nisso.
Porque quando você faz uma especialidade, eu sou um dermatologista veterinário. Eu sou um oftalmologista veterinário. Hum, Você faz um curso de muitos anos, tá? Você passa por prova, você passa por prática, sabe? Você passa por muita coisa, tá? Então, assim, para você ser um especialista, você teria até que ver, às vezes, eh, a parte genética desse animal, a parte de pelo, a parte de anatomia. pele, a anatomia, Uhum. dentição, olho, coloração. Eu acho que tem muita coisa envolvida, sabe, para que você possa fazer uma aula e falar: "Eu sou especialista". Não. Olha só, eu fui dar uma palestra Hum. na Bélgica, inclusive, foi no Grumânia, que foi um evento muito importante que a É gente a tem na maior Europa. competição do mundo, Bruna? Não, mas eu acho que é uma competição que ela tem um peso Uma muito grande. relevância, né? Exatamente, uma competição que ela tem um peso muito grande, é uma competição que chama muita atenção, porque a mundial, inclusive, ela é feita dentro, né, do Grumânia. E, inclusive, né, a proprietária do Grumânia, que é Kitty, eu trabalhei para ela quando estava na Europa. E eu vi ela começar do de baixo, na realidade, né. Trabalhei para ela na Europa. Olha aí. Aí, né, eu peguei e fui fazer um bichon. E o rapaz que estava lá fazendo a parte de locução, ele falou uma coisa tão interessante, né, e a Flávia Piva estava comigo me ajudando, e foi ela que me chamou a atenção para isso. Ele falou assim: "Sérgio Villaçante do Brasil, o crème de la crème de bichon frisé". A hora que ele falou o crème de la crème, eu olhei para ele, ela olhou para assim: "Sérgio, crème de la crème, o melhor, sabe, o especialista, não sei o quê". Eu falei assim: "Mas eu não sou isso. Eu só sou um aprendiz que todo dia estou aprendendo, na realidade, mais". Então, sabe, eu acho que eu não sou um especialista em Você sabe de bichon. Ásia, Sabe? quase tudo. Mas, digamos, eu estudei com uma pessoa que veio da Bélgica, outro da Inglaterra, outro dos Estados Unidos, um da Finlândia, um da Alemanha, sabe? Competi em vários países com bichon frisé, apresentei bichon frisé no meu país, sabe? Também, julguei muito bichon frisé, também competi também nos Estados Unidos em posição de grooming, mas eu não me considero especialista em bichon. Uhum. Sabe, não me considero, tem muita sei tudo sobre bichon, sei o padrão da raça, sei a parte genética, sei quem foi tal canil, sei quem foi o outro, sei o que é bom, textura de pelagem, como é que você melhora, mas eu não me considero um especialista. Mas você estuda muito ainda hoje, se mantém atualizado, pesquisa, como é que é Para seu mim, dia a digamos, dia? é um pouquinho mais fácil estudar, por quê? Como eu tive uma base muito boa, mas sabe, então Familiar? oi? Base Não, familiar? não. Ah, no na profissão. Tá. Isso. Então, eu tive vários criadores muito bons que me ensinaram, vários groomers muito bons que me ensinaram. Então, a gente consegue ter uma base boa. Quando você tem uma base boa, tudo que vier para você de novidade, você consegue assimilar com muito mais facilidade, sabe? Mas então eu adoro hoje aprender, sabe? Mas eu consigo, digamos, assimilar mais fácil. Então eu ganhei, inclusive, de um grande amigo, um livro de Bichon Frisé do passado, que aquilo ali eu tenho como uma coisa assim. O primeiro Bichon, quem foi que tosou ele? Olha só para você ver como o livro é Hum. fantástico. E eu comecei a ler esse livro, só que você consegue entender o livro muito melhor, porque a tua base foi muito boa. Quando alguém chegar para você e falar assim: olha, angulação dianteira do externo de 35, 40, 50, 60, 90, você consegue entender tudo aquilo, Mesmo porque sendo muito é técnico. claro, e hoje Hum. todas as coisas estão mudando muito, sabe? Mesmo a torta de bichon já mudou bastante, sabe? Então você consegue entender um pouco Mas você melhor. não se considera um homem de QI elevado? Um pouco à frente? Porque as coisas parecem muito simples pra você. Uma vez você me deu uma aula de tosa bebê, eu achei aquilo muito difícil. Você falou assim: "Isso é uma besteira, isso é muito". Mas, Nil, não me considero. Me considero uma pessoa normal. Hã. Foi isso que eu acabei de falar para você. Eu acho que a minha base foi muito boa. E quando a sua base é boa, Hum. você consegue entender muito melhor.
Eu fui dar um curso mais ou menos umas 3 semanas atrás sobre Spitz. E eu falei uma coisa que eu falo em todos os meus cursos. Gente, alguém aqui estudou padrão da raça Spitz? Acho que 2 pessoas só levantaram a mão. Eu falei: "Pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês. Quando vocês forem em uma palestra de Spitz, de Bichon, de Tosa Bebê, seja do que for, você tem que estudar antes de você ir. Sim, Porque daí tudo que o palestrante vai te ensinar, você vai conseguir entender com mais facilidade e você inclusive vai conseguir saber se ele é um bom palestrante ou não, tá? Mas você se preparou para que aquilo possa vir para você, digamos, de uma forma mais fácil. E é a mesma coisa que eu falo para você, tudo que eu vejo hoje, eu consigo assimilar mais fácil, mas porque a minha base, eu tive mentores fantásticos e na minha época, Nil, a gente não tinha celular. internet, né. Não. Para você estudar o padrão de uma raça, você tinha que, às vezes, ir na biblioteca, pegava o livro que tinha o padrão, sentava na biblioteca, porque nem o livro você não podia levar para sua casa, ou senão você tirava xerox ou escrevia no caderno e você guardava para estudar o padrão da raça. Então parece que você estudava muito mais, Uhum. né. Então acho que a minha base é muito boa, isso me ajuda muito no dia de hoje. Então eu tenho mais argumento, eu consigo conversar melhor, eu consigo falar de coisas que a gente entende mais, mas porque a minha base é muito boa e eu estudo até hoje, adoro estudar. Uma boa tosa, ela começa com uma boa comunicação, entendimento do cliente, entendimento do perfil daquele pet, que aquele pet precisa. Temos muitos problemas nessa área. Então, você sabe por que a gente tem bastante problema nessa área? Pelo seguinte: a cabeça do cliente funciona de uma forma, e ele vê aquela tosa ou vê o procedimento que vai ser feito de uma forma. Você, quando está falando com ele, você não consegue entrar na mente dele e ver o que ele está pensando, tá? O que é um dedo, o que é 2 dedos, Exato. você não consegue saber. Então, você simplesmente tem que ser um adivinho de achar o que o cliente quer. Só que se você é um estudioso, faz o teu trabalho bem feito, você consegue pelo menos ter uma imagem do que aquele cliente necessita, mas o bom profissional é aquele que chega próximo do que o cliente quer, Uhum. mas sempre deixa uma linha de segurança. Tá? E por quê? Porque se por acaso não for aquilo que o cliente quer, eu tenho pelo para poder arrumar para chegar onde aquele cliente quer. Uhum. Mas se eu realmente estiver muito seguro do que eu estou fazendo e fazer, e o cliente falar: "Não, ficou muito baixo, não ficou legal", eu não tenho mais pelo para poder arrumar, né. Então a pessoa Hum. tem que sempre olhar isso daí. Vamos agora para uma parte conselhos do Sérgio. Vamos ver como o Sérgio pode nos aconselhar enquanto profissionais. Sérgio, cliente, a gente sabe do padrão da raça, sabe das questões no Spitz de alopécia, mas cliente chegou pedindo uma tosa bull. O que que prevalece? O teu conhecimento, a tua autoridade como profissional, o padrão ou o que o cliente quer? Bom, isso é uma outra polêmica, tá. E eu vou te falar como que eu geralmente trabalharia no dia de hoje, tá. Eu acho que nos dias de hoje, a saúde do cão, ela é muito importante dentro do pet shop. Então, às vezes, Uhum, o que você vai fazer é um procedimento que, na realidade, fere essa parte da saúde, tá? tá. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Da mesma forma, se você é um estudioso, se você tem base, você tem argumentos para colocar para esse cliente o que é certo e o que é errado, e convencer esse cliente do que é certo e do que é errado. Se Uhum, você não tem uma base, você não estuda, você não vai ter argumentos, o cliente sempre vai te vencer, uhum, mesmo em coisas que são erradas. Então, por isso que eu estudo bastante e estou sempre explicando para o meu cliente. O cliente, quando compra um cão, esse cão não vem com manual de instrução. Então, você está ali para você passar a informação para esse cliente do que é correto ou não. Resultado, eh, às vezes, se o cliente chega: "Olha, eu vou querer raspar o meu Spitz por causa disso". "Mas por que que você quer raspar?". "Porque está caindo muito pelo, porque". "Não, então vamos fazer um procedimento para tentar parar um pouco essa queda de pelo dele".
Não, mas eu quero que faça a tosa bull, porque eu achei bonitinho, não sei o quê. Olha, essa tosa não vai ficar tão. Não, mas eu quero que tente. Essa tosa pode ter um problema. Não, mas eu quero que não sei o quê. Tudo bem, então eu vou fazer para você. Só que você vai assinar para mim um termo de responsabilidade que, se alguma coisa acontecer na pele desse cachorro, que você é que vai se responsabilizar por isso, que eu não tenho nada que ver com essa história, tá? Quando você faz isso, você já coloca medo nesse cliente, que é uma coisa que ninguém praticamente Mas faz. esse termo ele vai ter um efeito legal, jurídico, Não válido? tem tão jurídico assim, Hum, mas se o cliente, na realidade, o cachorro tiver algum problema, é alguma coisa que você tem para aham. falar: "Olha, realmente está aqui o termo, ele assinou, correndo todos os riscos que ele sabia". É igual a questão dos parasitas. Se não atende o cão com parasita ali, tem que ter a placa ali, o aviso na Exatamente, recepção. Não exatamente, atendemos. exatamente, está Uhum. super correto. Você pode fazer o que você quiser, contanto que você informe o teu cliente. Sim. Não atendemos cães com parasitas, porque nossa equipe não está preparada para Mas isso. caso aconteça ali na anamnese e verificar que o pet está com parasita e devolver, isso gera constrangimento? Isso Olha, ao cliente? o que é que você prefere? Constrangimento ou colocar 30 cães, 20 cães, 10 cães que Em está dentro risco. do seu pet shop em risco? Tá. Então, às vezes, a gente tem que ser, Coerente. não digo coerente, mas corajoso, tá? De Uhum, enfrentar, porque existe o certo e existe o errado. Se uhum. você fizer errado, você vai sofrer consequências. Se você fizer certo, você também vai sofrer? Vai. Mas pelo menos você fez o certo. Tá, o último conselho aqui para os nossos queridos telespectadores é, em tempos de exposição na internet, o cliente ameaça: "Ah, vou te expor, vou na internet falar isso", depois que publica ali, você estando certo ou errado, já publicou, já criou um dano ali moral. Como é que o profissional, o estabelecimento, ele pode se proteger disso? Como ele reage a isso, se caso acontecer? Então, esse é um grande problema também. E eu não vou mentir para você, eu não sou um especialista nessa parte. Por quê? Porque na realidade, eu não sou uma pessoa que, digamos, que sei muito sobre redes sociais, Uhum. eu acho, tá? Mas vamos lá. Redes sociais, se o cliente falar: "Ah, eu vou plantar uma mentira do seu banho tosse", ele vai plantar. E você às vezes não tem: "Ah, porque agora eu vou processar você". É igual você falou. Pode até processar, mas aquilo já passou, já está plantado, sabe. "Ah, porque a árvore que foi retirado", tudo bem, mas 200 pessoas leram. E se a pessoa tirou um Fica uma print? marca. Então realmente é uma coisa muito complicada. Então a única coisa que eu falo, tá, inclusive para os meus alunos, né, que a única coisa que salva uma pessoa, às vezes, de uma exposição que na realidade não é boa para ela, por causa de um cliente que às vezes brigou por causa de valor, é que nem clínica veterinária, pode ver. O cliente leva cachorro lá, vai ficar em tanto, não tem dinheiro para pagar e sai de lá falando com o veterinário que ele fez um juramento, que É ele é um denegrir a imagem. carniceiro, que ele não sei o quê, sabe, que não sei o que lá. Aí chega um monte de gente e fala: "Não, mas todos são assim. Eu também já fui nele", e não foi nada, porque é alguém da clínica concorrente que também está falando do veterinário. Então começa aquele bolo inteiro, né. Então, hoje em dia, acho que tem muito perigo isso. Então, eu acho que a única coisa que salva uma pessoa de exposição ou de situações que são ruins é você, em primeiro lugar, ter argumentos, tá? Você saber conversar. E uma coisa que salva uma pessoa é o atendimento que você dá para ela. Exatamente, faz toda a diferença. Faz. Sabe, atendimento de carisma, um atendimento humanizado. Personalizado. Exatamente, eu acho que Uhum. isso faz com que a pessoa fala: "Puxa vida, é uma pessoa bacana, sabe, eu nunca tive problema, então não vou fazer isso não. Espera aí, se alguém colocar, eu vou defender, porque é uma pessoa que é muito legal, uma pessoa bacana Aham. também". Então acho que essa parte de atendimento, Nil, com essa parte de redes sociais, Instagram e não sei o que lá, ela está se tornando muito vaga nos dias de hoje. A pessoa não sabe como atender, sabe, se você for num local receber um bom dia, você já assusta.
A recepção e a abordagem tá muito complicada? Exatamente. E antigamente não era desse Era um jeito. diferencial, né. Nossa, você fazia amizade com a Era um pessoa, e cafezinho, você foi um ponto super. de encontro, Exatamente, é. era um bolinho, era não sei o quê, então era Uma muito diferente. terapia, um divã. Exatamente. Hoje em dia não, é muito superficial. Sim. Então para a pessoa falar alguma coisa de você e não falar, praticamente tem o mesmo valor, Uhum. sabe. Então não é bem assim, né, Tá. mas as pessoas também não sabem atender bem, né. Nesse curso que eu dei foi umas 3 semanas, eu dei uma palestra de atendimento. Porque eu não dou palestra somente de cachorro. "Ah, que o cachorro Spitz ou toda bebê", não. Eu dou palestras também que são educativas. Então, prevenção de acidente, gestão, atendimentos, isso é uma coisa muito importante. Eu fiz Uhum. uma pergunta assim: "Quem aqui já foi mal atendido, levanta a mão para mim". Tinha 60 pessoas. 60 pessoas levantaram. 60 pessoas levantaram. Aí eu falei assim: "Quem das 60 pessoas que foi mal atendido voltou no local?". Ninguém levantou a mão. A única pessoa que levantou a mão foi eu. E por quê? Porque eu precisei voltar nesse local, mas eu já não voltei com aquele gás todo. E eu voltei porque era o único local que tinha o que eu Opção. precisava. Uhum. Exatamente. Fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, fui embora. Indico para alguém? Não. Então, essa parte do atendimento, eu acho que hoje é o que salva uma pessoa. O carisma, sabe? Você atender bem, o muito obrigado, sabe? E assim por diante. Você mesmo é uma pessoa que você conversa com as pessoas super bem. Sabe, às vezes manda áudio cantando, viu gente? Cantando, não sei o que, eu falei assim: "Nossa, o Nil não tá bom, coitado, judiação, vou mandar um áudio para ele: "Nil, tá tudo bem com Ai, meu você?", Deus. né. Então, sabe, eu acho que você conversa com as pessoas super bem, você, sabe cativar as pessoas, então isso é uma coisa Aham. importante, sabe, porque se alguém um dia vier falar alguma coisa de você, você tem uma legião que vai te proteger. É, difícil nessa área falar alguma coisa de mim. Tá É. vendo? Eu protejo, tá? Ai, que bom, olha aí, viu. Sérgio, é correto afirmar que você foi o primeiro profissional a trazer uma competição para o Brasil, a realizar aqui no Brasil uma competição? Foi, é verdade É isso. verdade? Sim, eu fui competir nos Estados Unidos em 1999, porque inclusive eu não cheguei a ganhar um concurso. A gente tinha um concurso nos Hum. Estados Unidos que escolhia um dos 30 melhores do mundo ou um dos 40 melhores do mundo, convidados pela Oster, que era uma empresa de máquina. E eu falo Oster, tá, porque foi a empresa que eu trabalhei, na verdade, e que me fez ser o que eu sou Ficou hoje. muitos anos lá, né? Sim, sabe, então eu agradeço a Oster, quem eu sou hoje. Se hoje tem muitas empresas que me pegam porque eu seja famoso, eu só sou famoso porque a Oster me ajudou e me Há uma apoiou. gratidão. Exatamente, então eu falo isso com todas as palavras, é verdade. E a Oster tinha esse concurso dos 30 melhores do mundo, ou 40 melhores do mundo, que era por indicação. E eu fui indicado justo pela Kit, que hoje é a detentora do Transgrum, do Grumania, Grumânia. né, que foi quando eu trabalhei para ela. E daí você podia ir para os Estados Unidos, a única coisa que você não pagava era a inscrição da competição, mas o resto tudo você pagava. Mas só o fato de você ter um convite, 30 melhor do mundo, imaginou? Aí eu fui competir em 1999 e foi quando, na realidade, eu vi o que era uma competição de cães, né, soube. Só que eu sempre tive vontade de trazer muita coisa para o Brasil, porque aqui a gente tinha muita gente que não tinha condições de ir, não falava a língua, a parte financeira era super difícil. Então, como que essas pessoas não vão ter direito a isso? Então, já que elas não podem ir, vamos fazer aqui, Hum. né? Então, eu fiz a primeira competição, inclusive, acho que foi no ano de 2000, né, 26 anos atrás praticamente. Eu fiz num distrito bem próximo de Campinas, no salão de festa de uma igreja, e saí convidando uns, convidando outro, convidando outro, convidando outro. Tive 2 patrocinadores, eu lembro disso. Era troféu, na época não tinha nem roseta, era troféu e foi uma coisa assim muito legal, porque eu fiz da melhor forma que eu podia, né?
Então foi no ano de 2000, foi a primeira competição de cães que teve no Brasil. E como que você vê hoje as competições do Brasil? Porque tem tantas, ontem você participou da foi, eh, do júri, juiz da Batalha dos Pons aqui, mas como que você vê as competições hoje? Tá um nível bom, tá inchado, a coisa perdeu um pouco ali de sentido, como é que você vê? Então, vamos lá. A primeira competição que eu fui, 1999, nos Estados Unidos, era um ambiente, um clima muito diferente, até do que eu vejo hoje nos Estados Unidos também, Uhum. tá. Porque a gente ia para ver os nossos amigos, para cumprimentar, para abraçar, para tirar uma foto, sabe, que era de uma câmera fotográfica, porque a gente não tinha celular na época, para que, sabe, e você via um trabalho, assim: "Olha, o seu trabalho foi fantástico, parabéns". Ali não tinha importância quem ganhou o primeiro, o segundo, quem ganhou o terceiro, todo mundo tinha o mesmo valor. A gente brincava que não era uma competição de cães, é que nem eu até cheguei a comentar ontem, era o encontro de amigos que estavam ali para poder mostrar o seu melhor. Quem ganhasse primeiro estava bom, quem ganhasse segundo estava bom, terceiro estava bom, e Era tanto muito faz, sadio, né, o ambiente. sabe, era uma brincadeira, e uma brincadeira gostosa, era um encontro. É que nem você se formar em veterinária e 20 anos depois juntar toda a turma para poder fazer um churrasco, ver como que um tá, como é que o outro tá, o que que o outro tá fazendo. Então era isso daí, tá. Então a gente não tinha essa coisa. E algumas competições que eu competi também fora, ainda era o mesmo ambiente, mas depois eu comecei a notar que as coisas começaram a mudar. Essa coisa mais pura começou a se perder, Uhum. e começou a vir a parte da disputa e da competição. E na disputa e na competição, tá, essa coisa de você ter uma amizade, ela começou, de você ter, digamos, um um orgulho de estar ali, ela começou a se perder. Então, e não só aqui, mas nos Estados Unidos também, e em outros países também às vezes. Aqui, o que eu vejo? As pessoas, na realidade, elas estão indo, assim, eu vejo muita coisa, indo para a competição, porque eu quero ganhar, porque eu vou fazer o ranking, porque eu vou fazer não sei o quê, porque eu vou fazer não sei o que lá, porque eu vou colocar foto, porque eu vou, sabe? Então, elas não vão com aquele motivo: "Eu estou indo para ver o meu amigo, para ver o outro amigo, para ver o outro, para me aprender um pouquinho mais, eu quero ver como é que está o trabalho daquele outro". Às vezes a pessoa ganha primeiro lugar na competição aqui, Nil, ela nem sabe por que que ela ganhou primeiro lugar. E não pede feedback do juiz? Não. Não sabe porque ganhou segundo, não sabe porque ganhou Só quer o terceiro, status daquela não sabe porque colocação. perdeu, sabe, não pede feedback para ninguém. Seria o mais importante numa competição feedback? Claro, mesmo que a pessoa ganhe primeiro lugar, ela tem que pedir o Uhum. feedback para o juiz. E por que isso? Porque ele sempre tem alguma coisa para poder falar. Você poderia melhorar aqui ou melhorar ali. E uma coisa, eu vou colocar uma questão: será que você ganhou o primeiro lugar porque realmente seu trabalho estava muito bom, ou porque você foi o melhor dos ruins? Tem essa também, né. Qual dos 2 será? "Ah, olha, tem 4 cachorros, mas tudo ruim. Então para quem que você vai dar?". "Ah, dá para O esse menos mesmo". pior? É. Então, sabe, a pessoa não sabe. Então acho que se perdeu um pouco isso, sabe. E Você acha que o desse ego cega os competidores? sim, claro, com certeza. Hoje em É. dia, sim. "Ah, ganhei primeiro", nem sabe porque ganhou. "Ganhei se", não sabe porque ganhou. Sabe, então acho que muito isso. E sobre competição, essa questão do juiz, julgar uma competição, tá banalizado? Porque hoje todo mundo praticamente pode ser convidado para julgar uma competição. Você que tem um reconhecimento internacional, uma formação internacional, né, uma autoridade nessa área. Como é que você vê isso? Tá banalizado essa questão de sou juiz de campeonatos de grupo? Então, eu vou te falar como é que a gente funciona nos Estados Unidos, Aham. tá? Porque, digamos, eu sou formado pelos Estados Unidos. Quando eu fiz o meu curso de juiz,
Foi em 2005, inclusive, Hum. que eu fiz o meu curso de juiz. Quem foi a pessoa que passou a prova para que eu pudesse fazer esse curso foi Shirley Kelston, que faleceu agora faz 4 ou 5 anos atrás, Uhum. mas era a papa do banho-tosa. Quem fez a as normas de julgamento foi Shirley Kelston, tá? E foi com ela que eu passei. Então foram 3 dias de prova, direto, com muita foto, com muito vídeo, com muito isso, com muita pergunta, com muito não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E você fazia as provas tipo assim: eu só fiz hand stripping, então você vai ter um juiz só de hand stripping. Ah, eu só fiz Hum. poodle e bichon, então você vai ter um juiz só de poodle e bichon, tá? Você não julga hand stripping, você julga só poodle e julga bichon, porque você nunca fez um hand stripping. Você tem autoridade onde Exatamente, tá. Então, quem já fez todas as raças, já trabalhou com todas as raças, podia fazer uma competição para todas as categorias? Podia, mas lá geralmente é assim, tá. Era assim pelo menos. Então, digamos, eu tenho colegas que hoje não julgam handstripping, julgam só poodle e bichon, porque só competiu com poodle e só competiu com bichon, né. Então, naquela época era assim. E outra coisa, você tinha que, digamos, eh eh, ter alguns requisitos. Então, quem fazia essa prova, inclusive de juiz, assim, por último, era uma pessoa chamada Kath Rose, e ela faleceu agora, acho que foi ano passado, se eu não me engano. Ela veio jogar no Brasil já várias vezes. Uma pessoa maravilhosa, fantástica, Hum. impressionante, e ela também que redigia muito essa parte de juízes, tá? E ela falava 2 coisas para mim, eu falei assim: "Sérgio, para ser um juiz, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter um título de mestre, mestre em grooming, porque na verdade você não pode ser juiz se você não tem um título de mestre em grooming. Então Hum. o primeiro requisito é ser mestre em grooming. Segundo requisito, a pessoa tem que ter uma carreira, de ter ido numa competição, de ter ganho alguma coisa, ela tem que ter alguma coisa de carreira, na verdade, tá. Então, Currículo. e ela tem que passar por algumas provas, ela tem que passar por estágios e assim por diante. 2005, quando eu fui julgar uma competição em Las Vegas, tinha uma mulher da Inglaterra, que hoje ela é juíza, e ela estava competindo com um poodle. Aí eu pedi licença para olhar esse poodle dela, quando eu fui colocar o pente, ela segurou meu pente, ela falou assim para mim: "Em primeiro lugar, eu queria saber quais são os seus requisitos para que você possa julgar o meu cachorro". Olha para você ver o que essa mulher me perguntou. Eu olhei bem para ela e falei assim: "Meu bem, eu trabalhei com tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu fiz o campeonato de tal cachorro, tal cachorro. Eu ganhei esse campeonato, ganhei o outro, ganhei o outro, ganhei o outro. Fiz o curso de juiz, sou um palestrante. Eu posso julgar o seu cachorro agora?" Ela falou assim: "Vai ser um prazer, pode julgar meu cachorro." Hoje ele é juíza. Então, sabe, a gente tem muito isso. E o juiz, quando ele julga, ele não compete. Não sei se você sabe Não, disso. se tornou juiz, não compete mais. Não, ele pode competir Hum. em alguma exposição muito especial que saia da casinha, tá? Ele pode. Agora, Tá. se ele for competir em alguma outra coisa, ele tem que parar 2 anos de julgar, não julga mais durante 2 anos, aí ele vai competir e só pode voltar a julgar depois de 2 anos novamente. Por Hum. isso que eu falei que a minha última competição foi em 2005. Depois de lá para cá, nunca mais eu competi. Mas você acha que causa um desgaste na imagem? Por exemplo, o juiz, ele tem autoridade, tem um conhecimento, ele tá julgando certo dia numa competição, depois ele tá competindo e não ganha, nem sobe no pódio. Você Em fica feio, desgasta a imagem, como é que você vê Eu isso? acho assim, sabe, que o fato não é nem da imagem, mas sabe, eu vejo isso como uma coisa, assim, que é inadmissível. Um retrocesso? Sabe, como é que a pessoa um dia está jogando, outro dia está competindo?
tá? Então eu não, sabe, não, assim, eu vou ser bem honesto com você, às vezes eu procuro não pensar, porque eu não vou conseguir chegar numa solução, e quando as coisas não têm solução, a gente não é melhor que a gente não pense. Então, às vezes, eu prefiro não pensar, sabe, nisso Uhum. daí, porque é difícil, mas E Sérgio, você, como juiz, você acha que temos sérios profissionais têm sérios problemas de manuseio dos pets na mesa? manejo, né, que a Manejo? gente falaria. Tem muita gente que se preocupa mais, né, na verdade, Uhum. em aparecer na mesa e não apareceu o cachorro. Eu vejo muito isso nas fotos. Tem pessoa que vai tirar foto com o cachorro, arruma o cabelo e não sei o quê, dá risada e o cachorro tá lá todo torto. Aí fala assim: "Amor, você todo mundo já conhece, todo mundo quer ver o seu trabalho, então arruma o teu cachorro, né, porque ele é importante". Mas é aquela coisa assim, às vezes a pessoa não sabe como virar um cachorro, a guia tá muito lá em cima enforcando o animal, sabe. Então acho que isso é uma coisa importante. E tem uma regra que a gente coloca nas normas de juiz, que fala o quê? A primeira coisa em uma competição que deve ser vista é o bem-estar do cão. Não é o bem-estar do competidor, porque o competidor escolheu estar ali porque ele quer, e muito menos do cachorro, porque o cachorro também não escolheu estar ali. Ele está fazendo a sua vontade. Então, já que ele está ali, porque você quis, o mínimo que você pode fazer é oferecer o máximo de bem-estar para esse cão. Então, não ter calor, tomar água, fazer um xixizinho, sabe, estar confortável numa mesa. Então, o bem-estar, ele é o primordial. Eu, às vezes, olho e fico apreensivo com o manejo da pata. Você pega a pata, bota lá em cima, estica ao máximo, e eu fico assim: "Gente, esse cachorro não tá sentindo dor, isso tá certo, isso não é passível de punição, como é que é isso?". Então, mas eu como juiz, eu falo. Então eu já cheguei para uma pessoa, falei assim para ela: "Se você não abaixar a guia desse cachorro agora, eu vou te botar para fora da mesa. Você decide", sabe. Então eu falo, mas muita gente não fala, porque não passou por um treinamento ou alguma coisa Nem parecida. consegue identificar que aquilo ali tá Não. errado. E muito juiz também, sabe, fica assim, muito aleatório. Não, você está ali para aquele trabalho, você tem que cumprir o seu trabalho da melhor forma possível, você tem que olhar e você tem por obrigação manter o que você está julgando em ordem. Tá. Depois você vai fofocar, depois você vai tirar foto, depois você vai não sei o quê, mas você tem que estar com o olho parado ali. E por que não vemos mais tanto Sérgio Villaçante julgando aqui no Brasil, em competições? Bom, eu até julgo algumas competições aqui, né, que nem joguei agora a Batalha dos Pontos, que era um sonho para mim, Olha, um sonho, viu gente, jogar, tô muito gente, que feliz por honra. causa disso, né. E, digamos, também julguei algumas competições também que vêm pela Cobrar GT e outras não. Por quê? Porque eu não pertenço ao quadro também de outras competições e às vezes também por algumas rixas que a gente tem, que cada um é de um lado, e assim a gente vai tocando. Mas eu também não fico triste por causa disso. Não? Sabe por quê? Porque é assim, eu já julguei Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguai, México, Espanha, Ásia? Bélgica, Coreia do Sul, China, Taiwan, Nossa. Holanda. Aí eu te pergunto, qual juiz no Brasil que já julgou tantos países? Não é verdade? Então, o fato de eu não ser convidado para julgar aqui, em algumas competições, sinceramente não vai fazer muita falta para mim. Não é um desprestígio pra De você. forma nenhuma, sabe? Cada um tem o seu quadro e vai tocando. Só que eu sei quem eu sou e eu sei os lugares que eu já passei. Sérgio Villaçante fez muitos inimigos no mundo grooming? Desafeto? Óbvio, quanto maior você é, mais inimigo você tem, né. E não é só o Sérgio não, muita gente. E amigos, fez também? Olha, eu tenho uma coisa muito legal, eu não tenho muitos amigos, Hum. mas o que eu tenho vale a minha vida.
E isso para mim já é Você é importante. leal? Olha, eu vou falar uma coisa para você, não digo o leal, mas eu sou fiel a todos os meus amigos, todos, sabe. E também eu ouvi um ditado uma vez muito legal: quando você abraça teus amigos, o teu braço ele tem um tamanho, e ele não vai conseguir aumentar para você ter mais amigos. Então ele abraça o tanto de amigos que dá para você fazer. Né. Então não dá para ter mais, porque aqueles não pertencem ao seu abraço, né. Então o que eu tenho de amigos que eu consigo abraçar, para mim são amigos que realmente são para a vida. Eu, leigamente falando, assim, tenho esse sentimento dentro de mim, um questionamento que às vezes eu penso assim: "Sérgio poderia estar muito mais alto, ser muito mais reconhecido", à medida do talento que você tem, né, do tamanho, da expressão, da relevância que você tem. Esse sentimento não ocorre dentro de você, não passa, você está no lugar que você deveria estar. Exatamente. Hum. Sabe, eu acho assim, às vezes eu fico pensando, né, eu acho que Deus e olha que eu não sou uma pessoa tão religiosa assim, mas eu acho que Deus, ele foi tão bom comigo. Ele foi tão bom comigo, porque ele me colocou aonde eu deveria estar na época certa, Ah, sim. sabe, na época certa para mim. Então eu me lembro, assim, que meu pai ficou doente 4 anos e precisava muito mais de mim, sabe. Eu tive um emprego que eu conseguia ter muito mais liberdade para poder cuidar do meu Prestar pai. assistência, né. Exatamente. Aí, digamos, eu também fiquei doente faz 3 anos mais ou menos, eu tive um problema no joelho. Fiquei quase um ano, sabe, sem quase andar bem, tanto que eu nem fui na Pet South América. Mas eu tive um emprego e tive coisas que me fizeram com que eu tivesse condições de cuidar do meu joelho, né. Eu tive um câncer, né, que nem agora julho fez um ano que eu operei do meu câncer. Eu tive condições de me recuperar também super bem com o emprego que eu tinha, com as condições. Então eu não posso reclamar. Hoje eu tenho uma vida confortável? Não, porque a gente não pode falar que a vida de ninguém nos dias de hoje é Sérgio confortável. Villaçante não é rico? O que é ser rico? Não sei, talvez ter mais de 1 milhão em conta? Ah, não, imagina. E ser rico é muito chato, porque ser rico É. também abre porta para sequestro, né, e assim vai tocando. O Não, grooming te deu brincando. uma vida confortável? Hoje sim, mas Hum. porque eu consegui, na realidade, conduzir ele de uma forma boa para mim. Então eu não vou falar para você: "Ah, porque eu rico, porque eu rico". Não, hoje eu tenho a vida que eu gosto. Eu tenho a minha casa com tranquilidade, eu tenho meus móveis com Seu tranquilidade, eu gatinho? tenho meu gato, eu tenho meus cachorros, meu gato e meu cachorro não passam necessidade, eu tenho meus amigos que são fantásticos, eu consigo às vezes sair para comer alguma coisinha, assim por diante. Quando eu venho aqui para o Rio, eu fico na Kátia, tá, que é uma Kátia tá pessoa aqui. não, super, que é uma pessoa que a gente brinca muito, que nem quando foi anteontem, se não me engano, a gente saiu para comer pastel, que é uma coisa tão Ai, tão simples. boa, caldo de cana. Sim, mas sabe, é uma coisa que isso para mim tem um valor, Uhum. sabe. Você sair para você comer aquela coisa simples, conversando, brincando, sabe, é muito mais do que você ir numa baita de uma churrascaria e ser uma coisa vazia. Então hoje para mim, sabe, eu acho que eu tenho uma vida bem confortável, sabe. Eu tenho algumas coisas também que eu faço, mas nada ilícito, tá. E também assim, eu não vou nem falar muito sobre isso, mas que eu consigo manter a minha vida super bem, né. Então Mas vamos desmistificar aqui, não houve em nenhum momento, Sérgio não foi sabotado, não puxaram o tapete de Sérgio, não houve isso. olha, puxar o meu tapete, não, não. Por quê? Eu já trabalhei em muitas empresas e eu saí de muitas empresas. Eu tenho uma coisa que para mim eu carrego muito bacana. Eu trabalhei em muita empresa, tá? Só que em cada empresa eu trabalhei por muitos anos. Sempre como capitão, líder. Exatamente, Hum. como consultor, projetos e assim por diante. Eu nunca fui convidado a sair de uma empresa.
eu sempre pedi para sair da empresa. Nenhuma empresa me colocou E para muitas fora. eram a empresa dos sonhos de muitos profissionais. Depois que eu saí da empresa, foi que outros profissionais conseguiram entrar. Tanto que eu me lembro que eu tinha uma coordenadora de uma certa empresa, eu não vou nem tocar o nome, mas eu virei para ela e falei assim para ela: "Eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou sair, né, porque eu não quero mais". Ela falou: "Nossa, Sérgio, mas você foi uma pessoa que, digamos, como é que fala esse ditado? Que, roeu o osso, né, não é isso que o pessoal fala? Não, moeu a carne, ficou não, agora não lembro. Exatamente, né, roeu o Comeu a osso carne. aqui, não sei o quê, não sei o quê, e outra pessoa que vai entrar no seu lugar é que vai comer a carne, Ah, tá, entendi agora, sim. né". Eu falei assim: "Não, não me preocupo com isso". Você cavou o poço pra pessoa beber água. Hã, tá. Exatamente, tá, foi ótimo isso, Uhum. tá. E hoje a pessoa que vai entrar aqui tá tudo pronto, o pior você já fez. Eu falei: "Não tem problema". Não saiu com sentimento de revolta, de De jeito indignação. nenhum. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu tô com orgulho, porque a empresa que eu tá que eu deixo hoje é a empresa que eu tirei daquele lugar pequeno e hoje está aqui grande, Tá. tá. E daí que outras pessoas começaram a entrar. Quando outras pessoas entram, Nil, assim, para uma empresa, pensa bem, se você pega uma casa toda arrumada, é muito mais fácil você tocar ela. Né. Às vezes, quando você pegar aquela casa desarrumada, que você tem na realidade que arrumar a sua casa, você não tem nem tempo de você pentear o seu cabelo, às vezes vestir uma roupa boa, ou ir numa academia, porque você está fazendo muita coisa naquela casa, não é verdade? Então Uhum. você não tem muito tempo, então você não aparece tanto. A partir do momento que você entregou aquela casa pronta, que outra pessoa entrou, a casa está tão arrumadinha, com os móveis tudo certinho, que você tem tempo de ir no cabeleireiro, fazer uma unha, fazer uma academia e assim por diante, Perfeito. né. Mas, digamos, assim, não vou dizer que alguém passou, não, eu fiz o que eu quis e da forma como eu achava melhor. Mas, assim, que eu fui convidado a sair de alguma empresa, Não foi nunca, desligado nunca de uma empresa. nunca. Eu não sei qual é o sentimento. Graças a Deus. Sérgio Villaçante é feliz hoje? É contentado, satisfeito com Olha, a trajetória, com a vida? eu vou dizer para você que eu, assim, eu acho que satisfeito a gente nunca tá, né, porque a gente sempre quer mais, né, pra gente e assim por diante, né. Mas eu vou te falar que eu cheguei, assim, num patamar que para mim hoje tá confortável, sabe. Tá super confortável. Eu tenho 1 milhão de portas abertas, a pessoa pode não gostar de mim, mas mesmo assim ela me cumprimenta, sabe, porque ela me respeita, pode não gostar, mas ela me respeita. Então para mim tá ótimo, sabe. Eu tenho amizades fora do país com pessoas importantíssimas, que para mim já tá super bem, sabe, tá super bacana. Então hoje eu me sinto uma pessoa realizada pelo que eu sou hoje, sabe, pelo que eu conquistei. Eu quase que eu consegui chegar. Não trabalho que nem um doido mais, sabe, mas tô ganhando meu dinheirinho e a gente vai tocando nosso barco. Vamos fazer para encerrar um bate rápido, um bate volta. Ixi, vamos lá. Certificação internacional, besteira ou investimento? Investimento. É fantástico, é uma forma de você estudar, de você crescer, de você ter mais informação, de você ter muito mais argumentos e de você mostrar para o seu cliente que realmente você está fazendo de tudo para melhorar o atendimento e o trabalho desse cachorro. Maravilha. Ser grupo é referência, uma vaidade ou realmente relevante? Olha, eu acho que hoje em dia é uma vaidade. Não acho tão relevante, porque eu acho que se perdeu durante o tempo qual é o sentido de um groomer referência. Eu vejo muitos groomers que são referência e que não fazem pela empresa o que eles deveriam realmente fazer, tá? Porque se acha muito alto e não é assim não. Hum. Aquela empresa até aquele momento está ajudando essa pessoa a botar o arroz com feijão na mesa, então ele tem realmente que ser muito bom. E quando você faz parte de uma equipe de uma empresa, não é 50 a 50% não.
você tem que dar pelo menos 51% e a empresa também 51%, para que seja um conjunto bacana. Mas eu acho que hoje se perdeu muito o valor disso. Perfeito. O mercado pet cresceu ou tá inchado? Eu acho que o mercado pet, eu não vou falar que ele cresceu, porque eu não vejo muitas novidades hoje no mercado. Eu acho que ele está inchado, mas ele está, como é que eu vou falar para você? Muito estranho o mercado, sabe? Porque, assim, eu não vejo muito crescimento, muita novidade, mas, sabe, eu preferia que ele hoje tivesse outros caminhos para poder crescer, né. Não, Perfeito. não vejo que cresceu, assim. O que é o futuro para Sérgio Villaçante? Ixi, uma vida mais tranquila. Não é verdade? Que eu possa hoje aproveitar mais com a minha família, com os meus amigos, sabe, com os meus animais, sabe, cuidar do meu peixinho, cuidar do meu passarinho que está lá, sabe. Então isso para mim hoje é o mais importante. Perfeito, Comer meu pastelzinho, que nem eu comi aqui no Rio, então isso para mim é importante. perfeito. Eu quero te agradecer e deixar um relato aqui, dizer que eu só sou tosador, né, só tô no mundo do grooming por causa de você, né, Ai, que eu vi de longe como um fã que vê um artista, né, numa palestra e sonha em conhecer, se comunicar. E um dia eu pedi pra você pra fazer uma entrevista, você estava comendo um pão com mortadela, numa feira, olha a simplicidade dele. E ele falou assim: "Manda uma mensagem", eu falei: "Eu vou mandar mensagem", ele não vai responder, ele só falou pra ser educado. E ele respondeu com vários áudios, explicando a trajetória, a vida. E a gente fez a entrevista, ele gostou e depois eu recebo uma ligação do nada, ele fala assim: "Nil, tô com um projeto, você quer trabalhar comigo aí no Rio, representar a marca que eu tô?" E aquilo ali foi assim, um sonho, sabe. Você vê o Tony Ramos na TV e fala assim: "Será que um dia eu vou conhecer?" Aí você acorda trabalhando com ele. E eu quero te agradecer muito, assim, porque as pessoas às vezes olham e julgam, falam: "É uma pessoa difícil, é uma pessoa má, arrogante", não é. Eu já tive com você na sua casa, você me recepcionou muito bem, e foi, assim, uma experiência incrível, não só eu, como todos os outros groomers. Eu vi o Wesley Oliveira dando uma palestra lá num curso de tosa uhum. bebê, e eu achei tão interessante que você olhou para aquela tosa linda e falou assim: "Ele tosa muito melhor que eu essa raça, eu não faço assim". Se fosse qualquer outro profissional, jamais faria uma declaração dessa, porque acharia que estaria se rebaixando, se diminuindo. Você não, totalmente desprovido de vaidade, olhou para mim e falou assim: "Nil, vem para a realidade que você fantasia muitas coisas", não foi? E às vezes você fala demais, você é muito, e me deu uns conselhos, a gente fazendo um cachorro lá: "Ó, se você errar de novo, você não vai mais fazer esse cachorro", tá. A lágrima veio no olho, mas eu falei assim: "Não, é para o bem que ele está falando", e mudou minha vida ali, a minha forma de enxergar. E a maior conquista como profissional que eu tenho é de um dia falar assim: "Sérgio, quero fazer o teu curso de banho". Você olhou para mim e falou assim: "Você não precisa, você dá um banho super bem". Então eu ganhei a minha profissão ali, porque eu ouvi de Sérgio que eu dou um banho super bem, de alguém que tem autoridade, então você contribuiu muito para a minha profissão e hoje está contribuindo mais com a minha profissão de comunicador aqui, de estar vindo aqui e me ceder essa entrevista, o seu tempo. Muito obrigado. Ah, eu que agradeço bastante. Esqueci de falar uma coisa para você, que você falou Hum. assim: "Sérgio, o que é para Sérgio Villaçante?" Ah, agora mais tranquilidade, lembrei de uma coisa. Hã. Eu tenho 2 projetos que estão vindo. Diga. É. Ah, não posso falar. Ah, não pode dar o spoiler. 2 projetos, ótimos, educacionais, fantásticos, que vão ajudar muito. É uma coisa assim, vão ajudar muita gente. Não, vai ajudar muito cachorro. Sabe? E que as pessoas, na realidade, também vão se beneficiar com isso, na parte de conhecimento. São 2 projetos fantásticos que estão para vir. Então, por isso que eu falo, às vezes eu quero parar, "Ai, não, tem um projeto aqui, tem um projeto lá", sabe? Tal pessoa me liga: "Sérgio, sabe, o que que você acha? Eu confio em você". Gente, é tão bacana você falar, você ouvir, "É em você que eu confio", sabe? Então não é assim, eu confio em eu quero você porque você é famoso, eu quero você porque você não.
Eu quero você porque eu confio em você e eu sei que o que você for fazer vai ser bem feito. Porque você sabe, né, Nil, assim, quase 90% dos projetos que nós temos hoje para grooming foi eu que fiz no Brasil inteiro Sim, isso, né. Então projetos que não podem dar errado, porque se der errado você está prejudicando muita gente, então não pode dar errado. Então sabe, você falar: "Confio em você", mas esse projeto, assim, que está vindo, olha, vai ser bom. Mas eu agradeço perfeito. muito, 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 muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Ah, eu quero ser convidado de novo para vir para cá, né. Com certeza, o convite está feito, parte 2. Mais fogo no parquinho. Deixa as considerações finais para a galera, tá aberto. Vamos lá, pessoal, o que eu posso falar para vocês é uma experiência, assim, que de vida, tá. Independente quem você seja, estude, tá. Eu acho que isso é a coisa mais importante que nós temos hoje. Você nunca sabe tudo, assim como eu também não sei tudo. Quando foi ontem na competição, eu vi uma juíza falar assim para mim: "Sérgio, eu tô aqui para aprender com você". Eu falei: "Não, nós estamos aqui para trocar informações, porque você também tem coisa para me ensinar, e eu também quero aprender com você. Então a gente tem que estudar". Então isso é muito importante, tá. E tem uma coisa que eu falei também na no meu no meu Instagram, eu volto a repetir aqui, tá. Eh, as oportunidades, na verdade, elas aparecem na vida da gente, né, como se fosse uma coisa ao acaso. E o acaso, ele só vai prestigiar quem estiver preparado para ele. Perfeito. Se a pessoa não tiver, ele vai passar e vai embora. E peguem todas as oportunidades que vocês podem ter na sua vida, seja de trabalho, seja disso, daquilo outro. Porque as oportunidades, né, Nil, elas são que nem um trem. Se você não pegar, você nunca vai saber como é que foi a tua viagem, Perfeito. né. É o que eu deixo para o pessoal. E essa foi mais uma edição do Groomer Entrevista com Sérgio Murilo Villaçante. Assistam, compartilhem e comentem. Tchau, até breve. Tchau, tchau.